Minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu. Saudações, Leandro Zen. Aqui a gente fala sobre fatores culturais que interferem na nossa vida interior e vice-versa. E hoje a gente vai falar sobre as vozes infinitas, intermináveis que ecoam na nossa mente. Papos além, papos além. E o que fazem essas vozes na nossa cabeça? Elas estão sempre julgando as situações e a nós mesmos, condenando as situações e a nós mesmos, ou inventando historinhas intermináveis, repetindo ocasiões, contando, recontando, somando fatores totalmente aleatórios a uma circunstância que aconteceu, e nisso elas entram, essas vozes, numa espécie de lava-roupas, numa centrífuga que não para, né? E a nossa realidade mental, os nossos pensamentos começam a criar um cenário totalmente alucinante, desconectado com a realidade. É disso que são feitas essas vozes. Essencialmente, quando você dá atenção a essas vozes, você está acreditando nelas, dando-lhes a oportunidade de se manifestarem cada vez mais fortes. É tipo uma fumaça, né? Aqui em casa está fazendo muito frio, eu tenho um fogão a lenha. E para queimar uma lenha, tábuas velhas que eu tenho ali no porrão, eu deixo a portinha aberta e vou colocando a lenha para dentro na medida que ela vai queimando. E isso gera uma fumaça, às vezes, dentro de casa, imperceptível, mas que vai se acumulando. É mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça quando ela vai queimando tábuas e tábuas de palavras. Então, a gente passa a acreditar na nossa mente. Acreditar na fumaceira de palavras interiores, no caldeirão de palavras que a gente vai jogando. Isso é que faz a gente se separar da vida real, que faz a gente perder a paz de viver. Isso causa um desequilíbrio. Esta Maria Fumaça de pensamentos fica muito mais veloz do que a capacidade natural dos trilhos da vida. Existe silêncio interior? Você acredita no silêncio interior? Aí que tá. Você pode ou não acreditar em palavras como Deus, em palavras como o silêncio interior, mas no fato real, no fato, no silêncio interior, você acredita? Você acredita? Tem um amigo meu que fala muito sobre prótons, nêutrons e elétrons, que alguns são prótons, alguns são elétrons e alguns são nêutrons. Ele não percebe que há nêutrons interiores. Eles são parte do interior do átomo. Não sei porque eu nunca vi um átomo, mas supostamente eles fazem parte do núcleo, né? Então, dentro de nós deve haver os nêutrons, só que a gente não dá a possibilidade a eles se manifestarem em seu silêncio. O que fica se manifestando são os prótons em relação aos elétrons de fora. Tudo isso é metafórico, né? Então, esse atrito, esse jogo de espelhos, esse ping-pong de energia na cabeça e na sociedade, fica gerando um movimento muito perturbador, né? A gente não percebe que a gente pode ser neutro num sentido consciente, porque esse silêncio interior ele só pode ser atingido exatamente com observação desse silêncio, não aleatoriamente, não apenas tentando desligar os pensamentos, mas sim percebendo que entre as chamas existe uma vacuidade, entre as palavras existe um silêncio, entre as notas musicais existe o silêncio, senão não existiria a música como a gente conhece. Então essa possibilidade remota de haver silêncio interior se encontraria justamente nas vírgulas, nos pontos que a gente faz entre as frases que a gente pensa e joga nesta fornalha mental. Fica aí a questão. Você consegue encontrar o seu nêutron interior?
Porque a mente faz barulho, né? O pensamento faz barulho, a gente foca nos pensamentos e eles são intermináveis. E como eles são feitos de palavras, a gente já sabe identificá-los, já podemos criar mais e ficamos ali. Só que se a gente perceber os barulhos outros do nosso corpo, quando a gente tem fome, a gente faz barulho, né? A fome, o expiro, a tosse, o peido. Tudo é barulho, não é? Esses barulhos são identificáveis, eles chamam tanto a nossa atenção a ponto da gente criar mais barulhos de fome? Não, né? Porque eles não são racionais. E se você conseguir perceber que esses pensamentos, mesmo identificáveis com palavras, eles não são racionais. Eles são completamente barulhos de fome, barulhos de diarreia mental, uma diarreia mental acontecendo. E você dá tanta atenção a isso, que essa diarreia passa a ser a sua rotina de viver, de ser, de escolher, de sentir. E esta diarreia mental, esses pensamentos, essa fumaça toda de pensamentos, elas conduzem a um sentir. Sentir raiva, sentir tristeza. A mente pode ser averiguada e diagnosticada como depressiva ou agressiva, entre tantas outras possibilidades de reações a esses pensamentos, né? E tanto faz a condução orgânica de toda essa esquizofrenia interior, de acordo com um monte de outros fatores seus, unicamente seus, você vai reagir e criar pensamentos para reagir de forma depressiva, ou de forma agressiva, ou ansiosa, ou preocupada, etc. O fato é que isso é um desequilíbrio. Isso é intoxicante, né? A porta do fogão dos pensamentos está aberta e a fumaça está invadindo o seu sistema. É preciso nêutron para equilibrar isso tudo, e esse nêutron seria o silêncio interior, aquela parte da gente que não se atrita, que não se desespera, não se deprime, não se irrita com nada que está acontecendo no mundo das aparências e dos pensamentos. Mas para chegar ao entendimento e à experienciação desta parte nêutron dentro da gente, desta parte silêncio interior, é preciso haver um certo direcionamento de energia e de inteligência e de observação consciente em direção a este silêncio ou a esta possibilidade de silêncio, de equilíbrio interior. Alguns chamam este mundo interior e silencioso de nirvana, outros chamam de Espírito Santo. Enquanto as vozes da nossa cabeça são o ego e toda aquela loucura, a mente desgovernada, e a parte silenciosa do nosso interior seria o Espírito Santo, ou seja, a parte mental da gente que ainda não se esqueceu e jamais há de se esquecer da origem, do que vem antes disso tudo que está ebulindo, acontecendo em pensamentos. Antes disso tudo havia silêncio interior. A nossa verdadeira natureza seria o silêncio interior, o Espírito Santo. Alguma coisa além da mente, além de todas as nossas emoções, que a gente reage em relação aos pensamentos e além dos pensamentos. Fora da mente, ou a não mente, quando você está em estado de meditação, você pode experimentar esse Espírito Santo interior. Na nossa cultura atual, há espaço para o silêncio interior? Eu tenho vários discos do Pink Floyd aí. Eles têm longas introduções e longos momentos de certo silêncio. E a mente de hoje em dia talvez não conseguiria sentar na poltrona e ouvir um disco desses e deixar que aquele silêncio se manifeste. A própria música clássica tem desses momentos difíceis de ouvir. Você precisa realmente encontrar uma parte neutronômica, uma parte nêutron dentro de você,
encontrar essa relação nêutron entre as manifestações, entre a música, os seus ouvidos, a sua mente, o seu corpo, e a alta rotatividade de pensamentos e de informações e de produtos e conteúdos de hoje em dia, talvez esteja nos treinando a não mais sentir este silêncio interior e comunicar-se com as coisas a partir do silêncio interior. Aí que está o grande segredo do bem viver. O algoritmo não gosta de silêncio porque ele precisa de informações a seu respeito para te transformar num produto, para te transformar também num algoritmo para os publicitários. Mas, na verdade, é o silêncio que realmente comunicaria muito mais ao publicitário ou a quem quer que queira se relacionar com você. Esta comunicação de silêncio, de coração para coração, é justamente o que nos faz seres humanos e o que faz o universo ser universo. Aí está, existem duas possibilidades do viver. O viver que a mente constrói só pode depender de informação. Por isso, mais lenha na fogueira, mais pensamento, mais loucura. Porque sem isso ela não existe. Ela precisa existir em sua função, em sua queima de combustível. Já a parte do silêncio interior é aquilo que sempre existiu e jamais existiu. É aquela parte eterna da gente, parte mais sutil. E aí que está, é sempre esse balanço entre essas duas manifestações. Ou melhor dizendo, entre a manifestação e a não manifestação do ser. O ser. Aqui a gente já entra para um departamento mais viajão, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, ou talvez só queira ouvir falar sobre isso, ou talvez você só queira saber como parar esta minha cabeça pensante e encontrar este silêncio. Bom, pensar a respeito dessas possibilidades já vai te ajudar, porque já amplia o leque de possibilidades. Você pode cogitar certo descobrimento desta parte silêncio interior. Isso já é um passo, porque a nossa mente precisa ser domesticada. Não controlar os pensamentos. Domesticada no sentido, olha, volte-se para dentro. Use toda essa energia que você está gastando aí com pensamentos e emoções. Volte-se para dentro, volte-se para a pesquisa do silêncio interior. Se você prestar atenção entre os seus pensamentos, já este exercício já é uma prática de silêncio interior. Você já se voltou para onde talvez você tinha esquecido há muito tempo que você poderia olhar para essa direção interna. É preciso domesticar a mente. O parar de pensar é uma agressão, e a meditação não é uma agressão, é uma observação passiva de tudo isso que está queimando dentro da sua mente. Apenas olhe para o fogo. Olhe para o fogo. Olhe para a cena. Olhe para você colocando palavras no fogo. Olhe, apenas olhe, porque esta observação vai conseguir te fazer perceber que tudo isso está acontecendo de maneira automática. E quando você deixa de fazer com que isso aconteça de uma maneira automática, você já coloca um pouquinho de consciência nesta atividade. E a consciência é um elemento que conduz ao silêncio interior. Estamos a milhares de pensamentos de distância do nosso silêncio interior. Observando esta máquina de queimar pensamentos, a gente vai reduzindo a produção de loucura, de barulho mental. Um exercício interessante é você simplesmente falar sozinho. Põe para fora todos esses pensamentos que se repetem. Eles se repetem. São poucas frases que vão se repetindo e se reconstruindo. Coloca para fora. Ao colocar para fora, você já objetiva as coisas, você desinternaliza. Também já é um grande exercício
Deixe os pensamentos irem e virem, apenas não sirva chá a eles, é o que dizia um grande mestre Zen. Deixe a porta da frente da cabeça aberta e deixe a porta dos fundos da cabeça também aberta. Deixe a porta do fogão aberta, mas deixe o chaminé também aberto. Deixa que vai. Não sirva chá aos pensamentos. Não deixe que eles fiquem. Deixe-os passar. Nós, seres humanos, temos muito medo de parar de pensar, porque a mente precisa existir, e se a gente parar de pensar, ou se livrar dos pensamentos, ou não nos identificarmos com eles, apenas deixarmos eles existirem como se eles não fossem a gente, isso é assustador, porque a gente realmente se identifica com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita e sente a respeito de tudo o que acontece, e a mente, ela joga nesse sentido: se você me esquecer, eu vou me desmanchar, e aí o que vai ser da gente? Porque essa parte silêncio interior, ela não é palpável, não dá para chamá-la de eu, parece que soa mortal demais. Esse é o ponto, e esse sempre vai ser o ponto da nossa condição humana. Será mesmo que se eu pular, eu mesmo me deixar me queimar nesta chama e ir embora em fumaça, o que vai ficar de mim vai ser a morte? Ou será que neste nêutron existe vida? Vida real. Os mestres afirmam, nesta neutralidade da vida, neste silêncio interior, é que existe a verdadeira vida. Eles convidam a gente a experimentar isso. Eles não podem fazer isso por nós. É uma coisa que cada um de nós tem que experimentar. Você acredita nos pensamentos. Desacreditar neles, esquecer deles, é uma coisa que soa como morte, esquecimento. Não vida, não existência. Mas será mesmo que é assim? Os mestres em meditação, eles dizem que este vazio é a verdadeira vida, mas este vazio tem que ser experimentado com consciência. Os seus pensamentos parecem que vão embora, mas a sua consciência fica, porque ela sempre foi e sempre será presente. Os pensamentos apenas tiram a nossa atenção desta parte nossa consciência. Isso resume todo o trabalho humano da gente nesta vida. Como a gente lida com os nossos pensamentos. A gente tem que entender que o pensamento é apenas um peido. Um barulho de tripas, um barulho de neurônios e nada mais. A gente se identifica com eles, mas é um erro. E é nessa sacação que se encontra toda a grande transformação na nossa vida. Até o próximo vídeo.